A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. A minha entrevistada de hoje é Isadora Cristófoli Pereira, que é pesquisadora de desenvolvimento de produto e mercado da BASF Soluções para a Agricultura. O tema da nossa entrevista de hoje será: período de chuvas pede manejo rigoroso contra capim-navalha e contra a cigarrinha. Como é que você está, Isadora? Tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz em nome da BASF de participar com vocês hoje. Pois é, eu também estou muito feliz que você está aqui conosco hoje, porque eu tenho certeza que você vai trazer um tantão de informação relevante para esse público nosso que precisa e gosta de informações sérias, informações de qualidade. Com certeza. Me conta uma coisa, o que você faz aí na BASF? Na BASF eu sou pesquisadora de desenvolvimento de produto e mercado. Então, quando eu digo pesquisadora de desenvolvimento de produto, quer dizer que eu sou responsável por desenvolver todos os produtos, herbicidas, inseticidas, inoculantes, que vão sair no portfólio da BASF nos próximos anos. E quando eu falo de desenvolvimento de mercado, quer dizer que eu sou responsável por fazer o marketing de todos os produtos que estão dentro do segmento de pastagem. Então, eu faço esse caminho completo para o portfólio de pastagem da BASF. Que legal, que bacana, parabéns. Período Obrigada. de chuvas, já estamos aqui no período de chuvas, né? Final de ano. Esse ano tá meio arrastadinho. As chuvas, assim, demoraram um pouquinho mais, pelo menos aqui no Centro-Oeste. Eu não sei por aí como é que foi, mas aqui, assim, bem mais arrastado, chuvas mais pontuais, né? Mas já começaram. Enfim, esse período, ele favorece o avanço do capim-navalha e da cigarrinha das pastagens? Favorece. Esse período de chuva é o período em que a gente vê o desenvolvimento da cigarrinha favorecido, né? Então, por que isso acontece? Vamos pensar que ali no final do último período chuvoso, ali por março, abril, as cigarrinhas que foram deixadas na área do pecuarista, elas ovipositaram, né? Então, colocaram ovos no solo. Esses ovos, eles ficaram dormentes durante o período da seca. E quando voltou a chover, né, nesse período que a gente está agora, esses ovos entendem, agora é o período ideal para eu eclodir, né, para dar origem ao novo ciclo da cigarrinha. Então esse ovo que estava ali na área durante o período da seca, ele dá origem à ninfa, né, que é um estágio inicial da cigarrinha, que se instala ali na base da pastagem e já começa a sugar a seiva da pastagem e prejudicar o seu desenvolvimento. Então, tudo isso é propiciado pelo início das chuvas. E da mesma forma, isso acontece para a planta daninha, para o capim-navalha. Então, essa planta, ela precisa também desse período das chuvas para que as suas sementes germinem, ou para que aquelas touceiras que já estavam presentes na área consigam se desenvolver novas folhas, desenvolver sementes e voltarem, né, com toda a sua capacidade de expansão e desenvolvimento pela área do pecuarista. Então esse é um momento de muito cuidado com o manejo na área. Isadora, em que momento, dentro do início das chuvas, que o produtor deve considerar que a área entrou em um nível de risco para essas infestações? Então, assim que começa a chover, é muito importante que o pecuarista já faça esse monitoramento frequente, né? Então, porque sempre que ele for fazer o manejo no início do desenvolvimento da praga, seja ela o capim-navalha ou a cigarrinha, ele sempre vai ter uma chance de sucesso maior e até de economia no manejo, né? Então, o que a gente
prega é que, para o monitoramento da cigarrinha, é quando o pecuarista observar as primeiras ninfas na área, né, ele já tem que estar em alerta, pensando que ele provavelmente vai precisar entrar com inseticida para fazer esse controle. Então, existem algumas medidas, né, do como que ele pode pensar, mas quantas ninfas que eu tenho que observar na minha área para entrar com esse controle? Então existe um parâmetro da Embrapa que seria monitorar a cada 1 metro quadrado, se ele já observa 5 espumas, né, que é essa proteção que a ninfa cria na base da planta, da pastagem, se ele observar 5 espumas por metro quadrado, o pecuarista já entende que é o momento dele entrar com a aplicação de inseticida para controlar esse alvo no início do seu desenvolvimento. E da mesma forma o Para capim-navalha, não, né. Sim. Da mesma forma o para não capim-navalha. acontecer, às vezes, de ele Para não acontecer, às vezes, de ele escolher um metro lá que tem mais infestação do que outros lugares, ele deve fazer esse monitoramento em mais de um lugar, em apenas um lugar, apenas 1 metro, ele deve medir em lugares diferentes. Como é que funciona Isso, isso? perfeito sua pergunta. É importante que ele faça isso de uma forma representativa, né, então não pode ser só 1 metro quadrado, ele tem que caminhar pela área ao acaso, né, então ele pode, ter, 1 metro quadrado definido com canos de PVC, é o que a gente usa aqui na pesquisa, então você pode lançar esse quadrado de PVC e fazer a contagem ali. Então fazer a contagem na área de pelo menos 10 pontos e observar. Realmente, a minha infestação já está no nível crítico, é o momento de eu entrar com a aplicação e impedir que essa ninfa se torne um adulto, né. No caso do capim-navalha, engraçado, eu lembro de capim-navalha quando eu era criança, eu achei que nem existia capim-navalha mais, ô Isadora. É interessante a gente falar disso. É. Quais características tornam essa planta daninha, assim, tão difícil de controlar, especialmente em áreas úmidas? Então o capim-navalha ele é favorecido em solo úmido, né, por isso que a gente vê Hum. que essas toceiras ganham cada vez mais espaço nesse período chuvoso. Por que que isso acontece, né, então em solo úmido, encharcado é onde ele tem o maior potencial para o seu desenvolvimento, e além disso, essa planta daninha ela consegue se reproduzir com muita agressividade. Então o capim-navalha ele pode se reproduzir tanto vegetativamente, né, então o que seria isso? Quando a gente talvez passe uma enxada na área tentando limpar e a gente picoteia essa planta, a gente pode espalhar pequenos fragmentos que vão dar origem a uma nova planta, né, então e além disso, a gente também tem o desenvolvimento reprodutivo, que seria que a planta produz sementes e dá origem a novos descendentes, né, a partir dessas sementes. E uma única panícula do capim-navalha consegue produzir até 1.500 sementes. Então você imagina, né, se com uma única planta de capim-navalha produzindo 1.500 sementes na tua área, isso se alastra. Então, esses fatores de agressividade do capim-navalha tornam ele muito competitivo com a pastagem, né, ele consegue formar touceiras, né, o desenvolvimento dela é uma planta muito alta, que às vezes chega a atingir até 1,5 m, então ela acaba roubando a luz, água, nutrientes das pastagens e sai em vantagem em relação à forrageira. Existe uma semelhança visual entre o capim-navalha e as forrageiras que, assim, que chegam a confundir o produtor ou não? Muito, muito. É muito comum, É? é é muito comum, né, já aconteceu em várias rodadas, assim, de pessoas mesmo experientes, você olha a pastagem de longe, principalmente uma pastagem que é à base de pânico, né, que também Hã. forma touceiras muito altas, Toceiras. Aham. você olha a distância e parecem as mesmas plantas. E aí quando você chega perto, você consegue fazer essa identificação, né. Então, os truques que eu uso para diferenciar, se o capim-navalha está produzindo sementes, é mais fácil, né, porque ele tem essa panícula, essa parte reprodutiva é bem característica, mas se ele não está na parte reprodutiva, o que eu gosto de fazer para diferenciar é passar a mão do lado da borda da folha, né, então eu passo a mão, quando é capim-navalha eu sinto algo cortante, né, é como se fosse uma lâmina mesmo,
como se fosse uma navalha Eu realmente, sei, e corta. você consegue identificar que ali é capim-navalha. É. E outro truque também que eu É. gosto de usar é a do dedão. Então, a largura da folha do capim-navalha é muito maior do que Hum. das forrageiras, então tem a Hum. largura maior do que o dedão. Então eu uso isso para fazer essa identificação também. E tem outro truque que dá para usar para identificar, que seria, vamos pensar que aqui a gente tem o colmo do capim-navalha e Hum. aqui a inserção da folha, né. Quando você Certo. puxa essa folha para baixo, aqui tem uma estrutura que é chamada de lígula, que é como se fosse uma membrana branca. Hum. É como se fosse uma linguinha, assim, branquinha, que fica entre a folha Certo. e o colmo do E o capim-navalha. colmo? Isso me Hum. ajuda também na identificação, porque só o capim-navalha tem essa estrutura bem pronunciada, quando a gente compara com a pastagem. Você falou da quantidade de sementes produzidas. Essas sementes, elas são leves ao ponto de serem levadas pelo vento ou não? Sim. Tem que encostar ali para poder espalhar, como é que é? Pode ser levada pelo vento, ela também pode grudar na pele do animal. Se o animal vier consumir essa semente consegue passar pelo trato digestivo e sair nas fezes do animal, né. Hum. Se o pecuarista passa com maquinário, essa semente pode ser levada com maquinário, então por isso é muito importante que o controle dessa planta daninha seja feita já nos estágios iniciais, para o pecuarista evitar de que essa planta produza sementes e se alastre para os demais piquetes, para as demais áreas que ele tenha na sua propriedade. Você falou que essas toceiras chegam a ter 1,5 m de altura, foi isso? Isso, às vezes na literatura citam até 2 metros. Eu nunca vi de 2 metros, de 1,5 m eu já cheguei a ver. Então, eu imagino que o sistema radicular delas deve ser bem amplo, né, e profundo. Isso, é muito amplo, é muito desenvolvido, por isso que muitas vezes a gente tem uma dificuldade grande de controlar essa planta, né. Então, especialmente em áreas onde o pecuarista não faz esse manejo preventivo, quando já identifica essa planta se desenvolvendo ali no início na área, e ele deixa essa planta, entosserar, né, que é formar aquela moita muito desenvolvida, ali ele deu a chance para essa planta criar raízes profundas, e nessas raízes é onde o capim-navalha tem reservas. Então, quando a gente, permite que o capim-navalha se desenvolva e desenvolva essa reserva na raiz, a gente só vai conseguir controlar ele usando herbicidas que sejam sistêmicos. Então, o que seria isso? Um herbicida que, ele seja aplicado na planta e ele consiga se movimentar no interior da planta até a raiz, para matar a raiz dessa planta daninha, né. Então a gente tem como exemplo os herbicidas como a base de Mazapir e Mazapic, que tem essa capacidade de se movimentar até a raiz da planta e levar o controle dela como um todo. Porque se a gente não controla essa raiz, a gente acaba tendo a rebrota, né, essa raiz ela vem e promove energia suficiente para essa planta daninha vir, rebrotar, produzir novas folhas e continuar seu ciclo. Espera que tem um pecuarista que está fazendo uma pergunta, me passa a pergunta aqui, por favor. Já Pode você está deixar. vendo? Pergunta ao vivo aqui, ó, o pessoal já está querendo entender. Deixa eu ver aqui. Qual é o tamanho ideal para o produtor colocar o gado? Essa é a pergunta. O tamanho ideal do capim da pastagem? Da pastagem? Da pastagem, é isso, da pastagem. Tamanho ideal da pastagem para colocar o gado. Vai depender do capim? Como é que é? O tamanho ideal para entrar com pastoreio? Se eu entendi direito a pergunta? Isso, é isso. É, eu Ixi. creio que seja isso, pelo que eu entendi é isso mesmo. Então, divino, isso vai depender muito da espécie forrageira que ele está utilizando. Então, braquiária marandu vai ter um tamanho de entrada, né, então,
acima de 15 centímetros. Quando a gente está tratando de pânico, depende da espécie de pânico, essa altura vai variar. Então, a resposta seria depende da altura. É. Mas uma coisa que ajuda muito, né, para esse pecuarista é que tem existe um aplicativo chamado Pasto Certo, que ele foi desenvolvido pela Embrapa. E lá dentro, Como é que é o nome do aplicativo? Pasto Certo. Pasto Certo. Isso. Lá dentro eles contam as alturas ideais de entrada e saída do rebanho para cada uma das espécies forrageiras. Então, isso é legal para direcionar para esse pecuarista. Bacana, tenho certeza que você já ajudou ele. Em condições de infestação mais forte, quando é que a reforma do pasto se torna inevitável? A reforma se torna inevitável nos casos em que o pecuarista ele já não vê mais pastagem ali, né? A área já está tomada pela planta daninha. Então, o que o pecuarista pode fazer é usar um herbicida registrado para o alvo, para o capim-navalha. Pode fazer essa aplicação em... Você tem alguma sugestão de herbicida? A BASF tem o Vaboro, que é um herbicida à base dos ingredientes ativos imazapyr e imazapic. Então, são ativos que têm essa capacidade de se movimentar por toda a planta, matando desde as folhas até a raiz. Então, esse herbicida tem uma eficácia muito superior em relação ao controle, então consegue controlar toceiras bem desenvolvidas de capim-navalha. E assim o pecuarista pode fazer esse manejo, esperar a morte das toceiras para então entrar com a reforma. Então, essa seria a melhor solução, porque como eu comentei, se a gente entrasse apenas com uma gradagem, a gente acaba tendo o risco de disseminar a semente e disseminar os rizomas dessa planta daninha também. Então, a reforma ela é recomendada nesses casos, né, em que o pecuarista já não vê mais a solução para aquela área, a infestação já está no nível muito alto, né, então áreas onde já se tem mais plantas daninhas, uma proporção de mais de 60% de daninhas em relação à pastagem, já é um caso bem crítico, que a gente pode pensar em reforma. Vamos falar um pouco de cigarrinha. Cigarrinha das pastagens apresenta fases de desenvolvimento em que o controle é mais difícil, né? Como é que o produtor pode identificar visualmente essa presença das ninfas, já que elas ficam protegidas por aquela espuminha que fica ali na base do capim? Perfeito. Hoje mesmo eu estava fazendo esse monitoramento, procurando áreas de cigarrinha, então a gente tem que ir na área, né, a gente precisa não olhar só de longe, porque é difícil de identificar de longe, então a gente tem que chegar perto, tem que abrir as toceiras das pastagens, olhar bastante rente ao solo também e identificar espumas brancas que ficam num formato arredondado na base da toceira da pastagem. Outra coisa que é legal fazer, né, hoje eu tive essa experiência, eu achei várias espumas, quando eu abri essas espumas, né, então você toca nela e ela começa a se desfazer, você consegue observar se tem ninfas vivas ali. Então, você pode observar se as ninfas estão vivas. No caso da pastagem que eu fui hoje, eu já não achei mais as ninfas, então isso me diz o quê? Que essa ninfa já virou um adulto. Então isso é um padrão legal para o pecuarista saber de que, olha, agora está mais preocupante, essa ninfa já virou um adulto, eu preciso realmente entrar com a minha primeira aplicação de inseticida para evitar que esse adulto que foi gerado coloque mais ovos dentro da área e assim aumente a população de cigarrinhas. Como é que os efeitos das toxinas que são liberadas pelos adultos dessa cigarrinha impactam na qualidade dessa pastagem e também no desempenho dos animais? Essas toxinas que são liberadas pelo adulto, elas vão atrapalhar uma parte muito importante da planta forrageira, que é um vaso chamado xilema. Então, o que é esse xilema? É um vaso que passa por toda a planta, como se fosse as nossas veias de transporte de sangue, só que ela cumpre um papel muito importante que seria
levar a água que está no solo, das raízes até as folhas, para que essa pastagem se desenvolva. Certo. E a cigarrinha da pastagem vem e injeta toxinas ali nesse vaso do xilema, e com isso ela cria uma espécie de bagunça dentro desse vaso condutor. E esse vaso condutor já não consegue mais carregar água por dentro da planta. E se a planta não tem água, né, a gente sabe que ela é incapaz de se desenvolver. Então a gente começa a ver que as folhas da forrageira começam a ficar amareladas, né, elas têm seu desenvolvimento prejudicado. A qualidade nutricional cai pelo amarelecimento, pela falta de água, pela falta de nutrientes, e essa planta também, por estar enfraquecida, já não consegue mais produzir novas folhas. Então a gente tem uma queda já na qualidade da forragem e na quantidade de material que estaria disponível para o pastoreio. Então isso tem um impacto direto também na produção de carne e leite lá no final. A gente tem alguns estudos internos em que a gente conduziu áreas em que a gente deixou sem aplicação de inseticida e áreas com aplicação de inseticida. E depois de 30 dias a gente fez uma colheita da folha dessas forrageiras, das duas áreas, e a gente observou que quando o controle da cigarrinha não é feito, a gente tem uma queda de mais de 30% na produção de arrobas por hectare. Então, realmente, é um prejuízo muito alto que as cigarrinhas vêm a causar na pastagem e também lá no final no bolso do pecuarista. Aproveitando o exemplo que você deu aí das veias, é mais ou menos quando entope uma veia do ser humano. Então, ali o fluxo de sangue fica menor, né? E ele vai ter uma série de problemas Isso. de saúde. Então, é mais ou menos isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta que me veio aqui agora, uma dúvida. Pode vir a acontecer reinfestações mesmo após aplicações? Pode acontecer. E isso a gente observa Hum. quando a aplicação é feita quando a cigarrinha já está na fase adulta. Então, o que que acontece, né? Hum. A cigarrinha na fase adulta, ela tem uma duração muito curta, ela dura 10 dias nessa fase. Só que durante esses 10 dias, essa cigarrinha adulta, ela vai se reproduzir. Então, ela coloca novos ovos na área. Então, ela coloca novos ovos, o ciclo dela se acaba, né? Então, esse adulto morre. Uhum. Pode morrer por causa natural ou pela aplicação de inseticida, mas de qualquer forma ela colocou ovos ali. E aí, como as chuvas continuam por vários meses, esses ovos vão eclodir, né? Eles vão dar origem a uma nova ninfa, e aí a gente vê isso que parece uma reinfestação. Só que eu costumo dizer que na verdade é porque o controle ele foi feito no momento errado, né? Então por isso que a gente tem que se prevenir, fazer o controle já no início da infestação, quando a gente observa as primeiras ninfas, para evitar que o adulto coloque novos ovos, porque isso dá o início a um novo ciclo e leva à necessidade também do investimento de uma nova aplicação. Eu estou tentando pegar tudo que você falou aqui e fazer aqui uma cronologia e tal, tentar entender um pouco melhor. Então, Uhum. o controle químico ele é importante, pelo que eu entendi, porém, práticas Sim. de manejo também são importantes, né? Como o monitoramento e o ajuste de lotação e manejo da altura do pasto, também são importantes. Também são importantes, isso. Então, é importante que a gente tenha o pastejo, dosado da forma correta. Não é bom nem o super pastejo, porque a gente não deixa a forrageira com folha disponível para ela se desenvolver e se recuperar de um ataque das cigarrinhas, né. E também não é bom a gente deixar o pasto muito alto. E por que que isso acontece? Porque a cigarrinha ela consegue se proteger ali. E se a gente faz uma aplicação de inseticida com pasto muito alto, a gente também tem dificuldade do produto chegar até na ninfa ou chegar até no adulto e fazer realmente o controle. Então, essa questão de respeitar a altura de entrada e saída do rebanho no pasto é crucial também. E acaba que o animal também não vai querer comer aquela comida fibrosa, né? Não, com certeza não. Então, esse é outro ponto que impacta. Bacana. Só para a gente finalizar aqui,
Quais são os erros técnicos mais comuns que ocorrem no manejo dessas duas ameaças no início das chuvas? Faz um resumão aí para o pessoal entender. Então vamos lá. Para capim navalha, o que eu mais vejo na prática é o pessoal deixando para manejar quando já está vendo essa planta daninha produzindo semente. Então, quando a planta daninha ela já está produzindo semente, ela já está com folhas mais velhas, folhas que têm elas são mais duras, então é mais difícil para o herbicida penetrar ali. É um alvo mais difícil de controlar. E aí ele acaba fazendo a aplicação do herbicida quando ele já está vendo essas touceiras com semente e o manejo fica mais difícil ali. Então é importante que ele consiga controlar essa planta daninha já no início do desenvolvimento. E para cigarrinhas eu vejo que é algo, o mesmo fator assim, né? Só muda o alvo. Então, se você consegue controlar ela cedo, né? Você viu que a área está infestando, você já faz seu manejo do inseticida químico ou associação do químico com o biológico, você já consegue controlar esse alvo no início e impede que a cigarrinha inicie um novo ciclo na sua área. Então, de uma forma resumida, para esses dois alvos, tanto capim navalha quanto cigarrinha, quanto mais cedo a gente iniciar o controle, mais chance de sucesso e maior economia para o pecuarista também. Eu acho que atingimos o nosso objetivo, que era trazer informação de qualidade para o pecuarista. Isso você fez com uma maestria maravilhosa. Obrigado. Eu fico feliz. Foi um privilégio conversar com você. Gostei, adorei. Brigadão, viu? Eu adorei pelo convite. Em nome da BASF, a gente agradece. Foi um prazer conversar com você. Obrigado. Olha que legal, gente, que ela trouxe, assim, dicas interessantíssimas. É usar no dia a dia, né? Mas uma coisa eu prestei bastante atenção. Se a gente for fazer um resumão, é o seguinte: monitore a sua área, fique de olho, entenda o que está acontecendo, conheça a sua pastagem, conheça os seus animais, conheça a sua propriedade rural, que você, com certeza, vai ter muito sucesso. Eu conversei com a Isadora Cristófoli Pereira, que é pesquisadora de desenvolvimento de produto e mercado da BASF Soluções para Agricultura. E nós falamos sobre o período de chuvas, que pede um manejo rigoroso contra capim navalha e a cigarrinha. O podcast AgriProsa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.